Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje vamos trabalhar o bloco 2 da apostila de dezembro. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos lá. Bom, esse assunto de hoje é um assunto muito gostoso da gente trabalhar. Primeiro porque aguça muito a curiosidade, né? Trata-se aí de um mundo invisível aos nossos olhos, o que desperta em nós o interesse genuíno, né? Bom, isso é para a maioria das pessoas. Então, hoje a gente vai fazer um passeio, né? Por uma área da biologia que se chama biologia celular ou citologia, tá? Que é um conjunto de conhecimentos biológicos que procura entender o que é uma célula, como é que ela funciona. Ixi, professora, tem tanto tempo que eu não estudo que eu não lembro mais nem o que é célula. Bom, vamos lá então. Célula é a menor estrutura que compõe todos os seres vivos, tá? Então, quando a gente pensa assim, o que é um ser vivo? Bom, ser vivo pode ser um bicho, pode ser uma planta, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, tipo uma ameba, que pode dar uma diarreia no ser, né? Pode ser uma alga, sabe aquela gosminha verde que aparece assim nas represas? Pode ser. Pode ser também uma bactéria, né? Que algumas são nocivas, são patógenas, né? Causam malefícios à nossa saúde, mas tem um zilhão de outras bactérias que são bactérias do bem, né? Que vão nos ajudar, inclusive, a nos manter saudáveis, tá? Então, é muito importante a gente ampliar o nosso olhar e entendermos que os seres vivos possuem diversidades de formas de vida. Alguns seres, eles são macroscópicos, então a gente consegue enxergar a olho nu, como é o nosso caso, né? Nós somos um ser multicelular, ou seja, formado de duas ou mais células. Também consideramos um ser multicelular como pluricelular. São sinonímias, tá? São nomes diferentes, mas que significam a mesma coisa. Na nossa disciplina de biologia tem muitas sinonímias, né? Então a gente vai falando assim com calma, devagar, vamos repetir várias vezes, para que você vá se sentindo mais confortável ao escutar esses conceitos e reconhecer o significado deles, tá bom? Então, vamos lá. Então, existem seres que são visíveis a olho nu, que é a nossa espécie, assim como é um cachorro, assim como é um cavalo, né? Um macaco, deixa eu ver o que mais, uma cobra, enfim, uma planta, né? Um bolor de pão. Todos esses indivíduos, eles são macroscópicos, então são formados de muitas células. Mas existem indivíduos que são microscópicos, então eles são formados de uma única célula, tá? Ou um conjunto aí de células tão pequenas que também não são visíveis a olho nu, tá? Então existe um mundo microscópico. A maioria dos seres que compõem a microbiota, que são microscópicos, eles são invisíveis a olho nu. Então, eles possuem uma única célula. Esses são os seres unicelulares. Então, a gente vai encontrar bactérias, todas as bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, são unicelulares, tá? A gente vai encontrar também vários fungos unicelulares, mas nem todos os fungos são unicelulares. Mas tem um fungo unicelular que eu tenho certeza que você é super fã dele e nem sabia. É um tipo de levedura. Essa espécie se chama Saccharomyces cerevisiae. E ela que é a responsável pela fermentação do pão, do bolo, né? Então, quando a gente compra aquele fermento biológico em sachê, assim, lá no mercado, se você olhar a composição no verso, está escrito lá, fungo do tipo levedura, alguma coisa nesse sentido, aí tem o nome científico, Saccharomyces cerevisiae,
tá? Então, é o metabolismo desse fungo que vai acumulando gás carbônico na massa e por isso a massa fica fofinha, né? Tá bom? Esse mesmo fungo, ele também fermenta a cerveja. Olha só que interessante, hein? Então, gente, existem muitos alimentos que a gente consome que é produto da reação metabólica de seres unicelulares. O exemplo da levedura é só um dos exemplos, tá? Bom, existem outros seres unicelulares também. Quem são, professora? As algas também podem ser unicelulares, tá? Deixa eu ver mais quem, deixa eu ver se faltou. Sim, protozoários, como o paramécio, que tem vida livre, e como outros também protozoários, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar a leitura da nossa apostila e indo entendendo o que a citologia entende hoje, o que nós temos de acúmulo de conhecimento, e esse assunto, gente, é fundamental, é a base da biologia moderna. Então, você tem que sair dessa aula aqui, ó, topzera, sem dúvidas em citologia, ok? Vamos lá. Então, introdução à citologia, modelos celulares e constituintes. Aqui estão os sites que eu consultei para produzir esse material, tá? A compreensão do que é uma célula e de que todos os organismos são formados por essa estrutura foi essencial para o avanço da biologia. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então, olha, gente, vamos pensar aqui, ó, no meu braço, tá? Se eu olhar um pedacinho da minha pele no microscópio, ampliar, eu vou ver que a minha pele, esse meu tecido, na verdade, é composto de várias células epidérmicas. Esse é o nome desse primeiro tecido que tem aqui, tá? Então, eu vou ver um conjunto de células, uma grudadinha na outra, tá bom? Então, assim, ó, cada célula tem um formato diferente, conforme a região onde ela se encontra no nosso corpo, tá? Tem uma prática que a gente sempre faz em laboratório, nas minhas aulas, que eu pego e peço para os alunos tirarem, né? Aqui, ó, um pouco do tecido da mucosa da boca e fazer o esfregaço na lâmina. A gente faz o esfregaço a fresco. E aí a gente consegue ver as células da nossa bochecha, que são diferentes das células da nossa pele, tá? Então, assim, conforme a região, conforme o tecido que aquela célula está, ela vai ter um formato e uma função diferente. Mas todas elas têm constituintes, são formados de coisas iguais, tá? E aí a gente vai começar a entender que cada célula, ela funciona de uma maneira autônoma, mas não isolada, não solitária. Ela está sempre se comunicando com as vizinhas, tá? Bom, citologia ou biologia celular é a área da biologia que estuda a estrutura e o metabolismo da célula. O que é metabolismo, pessoal? Metabolismo é o funcionamento, é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem naquele indivíduo, tá? O estudo da citologia só foi possível a partir de 1590, isso lá atrás, hein? Ó, século XVI, começou. Professora, como é que você sabe que é século XVI? Vamos lá, uma dica de história agora. Quando você vê uma data assim, ó, é só você acrescentar mais um aqui nos dois primeiros algarismos. Então, 1590, eu sei que é século XVI, porque é só eu acrescentar mais um aqui no 15, tá bom? Bom, quando o holandês Zacarias Janssen inventou o microscópio, era só um conjunto de lentes, pessoal, era muito simples, tá? Permitindo, então, a visualização da célula. E o nome célula quer dizer cavidade oca. Uma cela quer dizer uma pequena sala pequena. Isso porque ele visualizou uma cortiça. O que é uma cortiça? É um tecido vegetal, né? Que tem paredes celulares bem grossas. Então, você vê
uma estrutura que é só um buraco. Eu vou mostrar a cortiça aqui, né? Que aí fica mais fácil da gente entender o que é cortiça. Vamos lá. Cortiça. Jensen. Aqui, olha o microscópio de Jensen, ó. Muito simples. Aqui tem uma imagem da cortiça. Aqui, outra imagem, ó. Tá vendo? Que a gente vê, então, pequenas cavidades ocas, tá? Então, aí ele deu o nome de célula. Isso. Hoje em dia a gente sabe, ó, olha aqui, ó, aqui tá mais ampliado, né? Com uma tecnologia melhor. Hoje a gente sabe que alguns tecidos vegetais, eles acabam morrendo, né? É o caso aí das cascas das árvores, né? A parte mais externa da árvore acaba morrendo. Então fica impregnado de celulose e lignina, por isso que fica tão grosso aquele contorno ali, tá? Voltando aqui. Muito bem. Posteriormente, no ano de, olha só, olha quanto tempo se passou, 1838, então século XIX, o botânico Schleiden observou a presença de células em plantas. Em 1839, ou seja, um ano depois, o zoólogo Schwann as observou em animais. Estabeleceu-se então a teoria celular de Schwann e Schleiden. Todos os seres vivos são formados por célula. Essa é a base do conhecimento biológico moderno, tá? Então, todo ser vivo, mesmo esse que você vê que é grandão, que é macroscópico, se você olhar mais detalhadamente qualquer um dos pedaços do corpo dele, você vai ver que é formado de pequenas estruturas vivas, que são chamadas células. Bom, similarmente, ao longo do século XIX, outras descobertas foram feitas, o que resultou em uma nova teoria celular, segundo a qual, vamos lá, 3 princípios da nova teoria celular. Todos os seres vivos são formados por célula. Além disso, as reações que ocorrem em um organismo e que são responsáveis pela vida do mesmo dependem do funcionamento das células. Portanto, a célula é a unidade fisiológica de todos os seres vivos. Um conceito mais arrojado, mais moderno e também bem sintético da célula diz que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Morfoformato faz referência à estrutura, né? E fisiológico faz referência ao funcionamento da célula, tá? E o terceiro princípio, toda célula tem sua origem a partir de outra célula pré-existente, que se divide fornecendo às células filhas seu material genético. Caramba, professora, agora deu um nó aqui na cuca. É isso aí, galera. Toda célula tem origem na célula anterior a ela, na sua célula mãe, tá? Então, vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo. Antes de você ser um jovem ou um adulto, você era uma criança. Antes de ser uma criança, você era um bebê. Antes de você ser bebê, você era o quê? Um feto, né? Você estava dentro da barriga de mamãe. E antes de você ser feto, você era o quê? Você era um embrião. E antes de você ser embrião, você era o quê? Uma célula, uma única célula, chamada zigoto. E antes de você ser zigoto? Antes disso não existia você. Então, quando surge você? Surge com a fecundação do espermatozoide do seu pai, que carrega a metade da sua carga genética, com o óvulo da sua mãe, que carrega a sua outra metade genética, tá? Então, assim, professora, onde é que eu tava? Tava no saco do meu pai. Não, não vamos te reduzir a metade. Antes da fecundação não existia você. Então, quando é que um ser como a nossa espécie surge? A partir do encontro gamético. Então, gameta é uma célula germinativa, haploide, ou seja,
uma célula reprodutiva, que tem só a metade da sua carga genética, tá? Então, você é resultado da junção da metade da carga genética de mamãe e metade da carga genética de papai. Então, quando houve a fecundação, depois do né? Aquela parte lá interessante, papai e mamãe fizeram, né? Meio estranho falar isso, mas sim. E aí, então, surgiu o zigoto. E imediatamente, coisas mágicas e lindas começaram a acontecer. Então, você que era apenas uma célula, começou um processo intenso de divisão celular, chamada mitose, tá? Então, na mitose, uma célula se divide em duas. Cada uma dessas se divide em mais duas. Então, de duas vira 4, de 4, 8, de 8, 16, e assim por diante. Até você se tornar um embrião, e depois feto, e depois bebê. E assim é o ciclo da vida, tá? Combinado? Estamos entendendo aí os processos? Então, ok. Então, olha, a mitose acontece não só no zigoto, mas também quando você se fere já adulto. Como que nasce uma cicatriz na gente? Como é que o nosso corpo se recupera? Fazendo com que as células vizinhas, adjacentes à lesão, ao corte, comecem a se dividir. Essa reprodução celular, essa divisão celular, essa multiplicação celular, que pode dar um nó na sua cabeça aí, porque divisão na matemática é uma coisa, multiplicação na matemática é outra, mas na biologia nós estamos falando da mesma coisa. Uma célula virando duas, 4, 4, 8, 8, 16, e assim vai, tá bom? Então, gente, na mitose, a gente tem um clone idêntico, uma célula se transformando em duas exatamente com a mesma carga genética, tá certo? Então, isso acontece enquanto a gente está crescendo, enquanto a gente está se recuperando de uma lesão, tá? Todo tempo a gente está construindo novas células sanguíneas, tá? Cabelo, unha, tudo isso está acontecendo com a gente. Enquanto a gente está vivo, a gente está, ó, trabalhando, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui nessa imagem, ó, a gente tem diferentes tipos celulares humanos. Então, você vê várias células aqui. E essas células, elas são todas eucarióticas. Ou seja, tem núcleo organizando, né? Centralizando o material genético, que é o DNA. Mas elas têm um formato e uma função diferente. Então, isso mostra a variedade que existe de células no mesmo indivíduo. Continuando então, portanto, de acordo com a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por células. Em indivíduos unicelulares, uma única célula constitui todo o corpo do espécime. Em seres multicelulares, são necessárias várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado. O homem é um exemplo de organismo multicelular e as bactérias são exemplos de seres unicelulares. Quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas bastante distintas. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que apesar de serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus processos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. A vida pode ser analisada a partir de diferentes componentes que originam variados níveis de organização. No entanto, segundo a teoria celular formulada em 1839, creditada a Matthias Schlender e Theodor Schwann, a unidade básica para que a vida exista é a célula. Bom, ainda assim, analisando a diversidade de formas de vida que existe em nosso planeta, é possível inferir que as células que constituem esses organismos sejam distintas umas das outras.
Desta forma, analisando suas estruturas e funcionalidades, é possível classificar os organismos com base em 2 modelos celulares simplificados, que são seres procarióticos e seres eucarióticos. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui a gente tem várias fotomicrografias, então, foto de uma imagem feita no microscópio, tá? Com várias células aqui, tá bom? Então, assim, ó, eu quero mostrar, por exemplo, deixa eu ver aqui, essa célula, e pode ser essa daqui também, tá? Então, se a gente observar, elas têm um formato um pouco diferente. Essa daqui tem uma parede bem mais espessa, né? Olha aqui, ó, outras imagens. Você consegue perceber que algumas têm uma estrutura bem fininha, que é a membrana plasmática. Já tem, olha aqui o formato, essa aqui tem inclusive cílios, olha que interessante. Epitélio, parece um tecido estratificado e aqui uma célula ciliada, pode ser da traqueia, pode ser do intestino delgado com microvilosidades, não sei. Tem que aqui, ó. Essa foto aqui tá muito interessante. Isso aqui é uma epiderme foliar, ó. É a folha, geralmente na face abaxial, na parte de baixo das folhas, a gente consegue ver essas células epidérmicas, e aí a gente não consegue ver a membrana plasmática igual aqui, ó, porque ela tá aderida à parede celular, que é essa mais grossa. E aí, aqui dentro, a gente vê um monte de bolinha verde, que são organelas, ou seja, órgãos pequenos, estruturas que compõem os constituintes celulares, né? Que tem nas células eucarióticas vegetais, tá? Então, assim, ó, de cara eu já consigo reconhecer que isso aqui é uma célula eucariótica vegetal, porque tem parede celular bem espessa, bem grossa, e tem esses pigmento verde, né? Tem esses cloroplasto aqui. Já numa célula eucariótica, como essa aqui, ó, isso aqui é uma das fases da mitose, quando tá sofrendo uma invaginação da membrana, chama anáfase, se eu não me engano, nessa fase, e aí a célula acaba se dividindo, tá? Aqui, ó, aqui, a gente vê células eucarióticas animais, ou seja, células que não possuem cloroplasto e nem parede celular. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um desenho esquemático básico, tá lá na apostila, tá? Então vamos diferenciar uma célula procariótica de uma eucariótica. Depois a gente vai falar só das eucarióticas, que são aquelas que têm núcleo, e aí a gente vai diferenciar eucariótica animal de eucariótica vegetal, tá bom? Então vamos lá. Quais são os 2 modelos celulares? Os 2 modelos, célula eucariótica e célula procariótica, tá? Qual que é a mais simples? É essa aqui, a procariótica. O que significa pró? Quer dizer, antecede. E cariótica? Carioteca. Carioteca é o nome do envoltório nuclear. É o nome da camada do núcleo, tá? Então, a célula procariótica não tem um núcleo. O material genético, ele fica disperso aqui no citoplasma. O que é citoplasma, professora? Pelo amor de Deus, já começou com esses nomes difíceis. Calma, vai dar tudo certo. Nós vamos entendendo devagarinho, tá? Tenha paciência. Então, a meleca que tem aqui dentro da célula se chama citoplasma. É um conjunto de água e sais minerais, tá? E algumas outras estruturas que agora a gente não convém falar aqui. Mas imagina uma gelatina transparente, tá? Dentro dessa gelatina vão ter algumas estruturas. No caso da célula procariótica, a gente tem essas bolinhas, que são os ribossomos, são estruturas que vão ajudar na síntese de proteína. Vamos lembrar da nossa aula da semana passada de bioquímica? Proteína é um tipo de macromolécula super importante. Por quê? Porque ajuda a construir a célula, tá?
O material genético, que é o DNA, nas bactérias são diferentes, a estrutura é circular, diferente dos eucarióticos, tá? Que a estrutura é em dupla hélice, tá? E o que mais que a gente consegue visualizar aqui? A gente vê a membrana plasmática aqui em roxo, deixa eu aumentar aqui essa imagem, ó. A membrana plasmática aqui em roxo, que é essa película que fica grudada aí no citoplasma, tá? Em azul, a gente tem a parede celular, mais grossa, vai dar mais rigidez a essa bactéria, tá? Vocês viram que parede celular eu também citei lá na célula vegetal, né? Só que a composição é diferente, tá? Na parede celular bacteriana, tem a composição é diferente da vegetal, beleza? E uma outra estrutura que algumas bactérias têm, não são todas, é a cápsula. E essa cápsula tem uma função muito importante na sobrevivência desses indivíduos no ambiente externo. Geralmente ocorre com bactérias que são parasitas intracelulares, né? Então, causam doenças. Então, quando elas estão fora da corpo do seu hospedeiro, elas se envolvem nessa cápsula e fazem tipo um processo de hibernação, sabe? Os ursos, eles não hibernam no inverno? Então, a bactéria tem um processo fisiológico que é semelhante. Então, reduz muito a sua taxa metabólica e ela consegue resistir no ambiente por muito tempo. Quando as condições ambientais voltam a ficar favoráveis, aí ela, deixa eu procurar alguém para parasitar, tá? Então, assim, são mecanismos muito sofisticados, tá? Não se engane, vocês vão ouvir falar, vão ver em alguns materiais, dizendo assim, a célula procariótica, ela é bem mais simples, ela é mais primitiva, mas não se deixe enganar, ela não é inferior, tá? Esse conceito de superior ou inferior, eu não gosto que usa. Por quê? Porque cada indivíduo que existe nesse planeta conseguiu se estabelecer diante de muitas adversidades ambientais, tá? Então, não tem ser superior ou inferior. Eles são distintos. Eles podem ser mais ou menos complexos. Professora, como assim complexo? Complexo aqui não quer dizer difícil. Quer dizer que ele é formado de muitos. Então, do ponto de vista evolutivo, a célula procariótica é a mais simples, é a que teria surgido primeiro ao longo da evolução biológica. Primeiro surgiu a célula procariótica, tá? E depois surgiu quem? A célula eucariótica. Aqui a gente tem, ó, uma imagem mostrando como teria surgido uma célula eucariótica. Eu quero que vocês leiam um pouco daqui. Por quê? Porque esse desenho mostra como a evolução biológica teria acontecido. Existe uma pesquisadora que infelizmente hoje é falecida, chamada Lynn Margulis. Ela desenvolveu uma teoria científica para explicar como teria acontecido o surgimento, né, de células mais complexas e como a evolução se procedeu, aconteceu durante esse período. Então, a teoria dela se chama Teoria da Endossimbiose Sequencial. E ela nos ajuda a ver a evolução biológica de uma maneira um pouco diferente do que Darwin deixou para nós, tá? Então, Darwin, ele dizia que a competição entre os indivíduos macroscópicos, né, foi um fator determinante na evolução biológica. Então, ele disse o quê? Que a evolução biológica acontece por meio da seleção natural. E o que é a seleção natural para Darwin? Darwin defende que a seleção natural seleciona os indivíduos que melhor se adaptam ao ambiente. Então, o ambiente influencia no ser vivo e seleciona por meio da competição os seres mais adaptáveis. Perceberam que em nenhum momento eu falei aqui que os mais fortes sobreviverão? Porque esse é um equívoco científico, tá?
na transcrição aí da teoria de Darwin, infelizmente foi colocado algumas ideias que são errôneas, que estão erradas, tá? A começar por aquela famosa frase divulgada no jornal na época que Darwin lançou sua teoria. Viemos do macaco. Não, gente, Darwin nunca disse que nós viemos do macaco. Darwin sempre afirmou que as espécies vão mudando ao longo do tempo e que nós e os macacos tivemos um ancestral em comum, tá? Então, isso muda muito a perspectiva dessa interpretação da teoria. Então, vamos olhar para essa figura. Aqui seria uma célula procariótica, um ancestral procarionte. Então, vai ter ADN, gente, é a sigla em português do DNA, tá? É ácido desoxirribonucleico. Isso que quer dizer DNA. E DNA tá nessa ordem porque tá em inglês. Eu não sei falar inglês. Bom, e ADN é em português, tá? E aqui a gente vê, então, a membrana celular e a meleca de dentro, como é que se chama? Citoplasma. Bom, ao longo dos processos evolutivos, o que teria acontecido? Essa membrana plasmática teria sofrido uma invaginação, foi feito dobras nela mesmo, e aí teriam surgido as primeiras organelas membranosas. Então, o retículo endoplasmático e o envoltório nuclear, que é a carioteca. Então, isolando o núcleo ali no centro dessa célula. Isso, para termos fisiológicos, mudou completamente o funcionamento das células, deixou as células muito mais ativas, muito mais adaptáveis, tá? E aí, o que teria acontecido? Teria que uma célula dessa, já com essas estruturas membranosas, teria invaginado alguns procariontes heterotróficos ancestrais, ou seja, bactérias que precisavam se alimentar de outro ser. Heterotrófico quer dizer nutrição diferente, não é capaz de fabricar o próprio alimento, tá? Dessa endossimbiose, ou seja, simbiose interior, né, teria surgido um eucarioto atual, né, que seria a célula eucariótica animal, tá? Então, esse ser bacteriano ancestral aqui teria dado origem ao que nós temos hoje, que é a mitocôndria, que é uma organela que existe nas nossas células e que tem um funcionamento totalmente independente da nossa célula. E olha que interessante, a mitocôndria, ela tem um DNA circular, né? Diferente da nossa célula, que tem o seu material genético em dupla hélice, tá? Então, todas essas evidências corroboram para confirmar a teoria da Margulis, né? Então, hoje isso não é uma hipótese, tá? Isso já está comprovado, é uma teoria científica, tem validade na ciência. Bom, esse indivíduo aqui teria também, né, numa outra linhagem, um outro grupo de células, teria sofrido aí invaginações incorporando algumas bactérias autotróficas, então alguns procariontes autotróficos, que são capazes de fazer a própria comida. E esse procarionte autotrófico teria dado origem ao que temos na célula vegetal, que é o cloroplasto. Então, se a gente olha uma célula vegetal hoje, a gente vê mitocôndria e vê cloroplasto. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto tem DNA circular, tem DNA bacteriano. Isso, gente, muda muito a nossa visão de evolução biológica. Por quê? Porque na perspectiva de Lynn Margulis, a nível microscópico, o que definiu a evolução biológica? Foi a simbiose, foi, a parceria. E essa relação é tão íntima que as células eucarióticas vegetais e animais, elas sempre se dividem e dão origem a novas mitocôndrias e a novos cloroplastos,
tá? Então, depois eu quero que vocês leiam com calma. Tudo isso que eu expliquei aqui vai estar também no texto, tá? Bom, olha agora um esquema de uma célula eucariótica animal. Então, se a gente for olhar em níveis de complexidade, a gente tem uma escadinha, tá? Primeiro, a célula procariótica, que é aquela da bactéria. Depois, a célula eucariótica, que tem núcleo. Aí vem célula eucariótica animal, que é essa daqui que vocês estão vendo na tela. E célula eucariótica vegetal. Ah, tá. Só fui confirmar se estava gravando. A prof de vocês já tá doida. Tá. Então, se a gente for olhar em termos evolutivos, qual que é a célula mais sofisticada, a mais evoluída, a mais complexa? É a célula dos vegetais e das algas, porque as algas também têm célula eucariótica vegetal, tá? Então, antigamente tinha uma classificação assim, ó, animais superiores, né? Nós somos animais superiores. Não, gente, isso é uma bobagem, tá? Em termos biológicos, em termos evolucionistas, não faz sentido nenhum, tá bom? Vamos olhar então para essa imagem, vamos analisar os constituintes celulares, ou seja, as estruturas que compõem uma célula que ocorre no nosso corpo, que é a célula eucariótica animal. Então, primeira coisa, olha lá, o material genético, que é o DNA. O DNA, ele fica envolvido nele mesmo, tá? Forma, então, uma fita de cromatina. Cromatina, então, é o DNA. O conjunto dessa cromatina, junto com um tipo de proteína chamado histona, tá? Que fica enrolada nele mesmo, forma o que chamamos de nucleolo, tá? Aqui, ó, nessa membrana, a gente vê alguns buracos, que são os poros nucleares. E a carioteca também é chamada de cariomembrana. Então, todas essas estruturas formam o núcleo, tá? Aqui a gente está vendo centríolos. Ah, os centríolos são estruturas incríveis que funcionam como ímãs, que ajudam a separar a carga genética, dividindo de maneira igual na hora da mitose, na hora da divisão celular. E olha que interessante, somente a célula animal tem centríolo, célula vegetal não tem, tá bom? Isso aqui são mitocôndrias, olha ela aqui, ó. Essas bolsinhas aqui são vesícula, tá? Vesículas. Aqui a gente tem uma rede de tubos e canos, ó. Então, a gente chama isso aqui de retículo endoplasmático. Se conecta aqui na carioteca e vai se desenvolvendo ao longo do citoplasma. Então, nessa parte aqui onde tem esse monte de pontinhos, essas bolinhas, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque tem esses pontinhos que são os ribossomos. Então, aqui acontece muita produção de proteína, tá? Aqui a gente tem uma bolsa que tem enzimas digestivas. É uma organela chamada lisossomo, ou lisossoma, tá? Aqui, então, os pontinhos, ó, o ribossomo ou ribossoma. Eu não gosto de falar ribossoma, eu falo ribossomo, tá? Mas as duas formas tá certo. Aqui a gente tem microtúbulos que vai ajudar a dar a estrutura da célula, né? Aqui mitocôndria, aqui são vesículas, aqui é o complexo de Golgi, hoje tem um nome mais moderno para ele, que é aparelho de Golgi, o aparelho golgiense, então vai ajudar também no processo de produção de lipídios, no processo de fabricação dessas vesículas, tá? Então é como se fosse envelopando as coisas. E aí, mais externamente, a gente tem a membrana plasmática. Aqui são filamentos intermediários que vai ajudar a acontecer um movimento no citosol, porque essa meleca, esse citoplasma, ele se move, tá? E aqui a gente tem um flagelo, ó. No caso do espermatozoide do teu pai, né? Ou você que é homem, você também produz espermatozoide. Então, essa sua célula tem essa estrutura, o flagelo, por quê? Porque precisa se
deslocar, precisa se locomover. Então, o flagelo serve para isso, tá bom? Então, essa célula aqui é a célula eucariótica animal. Quem é que tem essa célula? Nós, os animais, todos os animais, os protozoários e também os fungos, tá bom? Agora vamos para a última célula, a célula eucariótica vegetal. Olha como é diferente. Ó, aqui no citoplasma a gente tem boa parte do seu volume preenchido por uma coisa chamada vacúolo, que é uma bolsa que acumula água e despeja para fora. Isso ajuda a regular a concentração de sais dessa célula, tá? Então, olha, de novo, o núcleo aqui, em volta do núcleo a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e logo depois o liso. A gente tem os ribossomos soltos, aqui o complexo golgiense, cloroplasto, que é aquela estrutura que fabrica a própria comida das plantas e das algas, tá? Então, quem é que tem célula eucariótica vegetal? Todas as plantas e todas as algas, tá? Inclusive, para alguns botânicos, algas e plantas são aparentadas, né? Colocam todos dentro do grupo botânica, mas essas classificações, essas separações, elas são muito muito mutáveis, né? Por quê? Porque os avanços aí em bioquímica, em citogenética, vêm mostrando uma nova organização. Isso nos ajuda a entender a história da vida, né? A história evolutiva. Então, tem novos arranjos aí acontecendo, né? Então, a taxonomia botânica, ela vai se transformando ao longo do tempo. Então, assim, o que a gente precisa saber hoje? Quem é que tem célula eucariótica vegetal? Todas as plantas e algas, tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem a organela mitocôndria. Eu nem falei o que a mitocôndria faz, né? Mas olha, a mitocôndria é a célula, a estrutura, a organela que vai ajudar a liberar a energia da glicose, tá? Então, a molécula energética de todos os seres vivos é a glicose, é um tipo de açúcar, né? Um tipo de carboidrato. Então, é na mitocôndria que acontece a respiração celular a nível bioquímico. Então, na presença do oxigênio, as plantas pegam e quebram a glicose e pega aquela energia química que estava concentrada na molécula de glicose e distribui numa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula que acumula energia química, né? E essa energia vai dar condições para todas essas estruturas celulares funcionarem, tá? Então, gente, os processos de respiração celular acontecem nas mitocôndrias, em todas as células, tá? Seja vegetal ou seja animal. Uai, professora, e a procariótica? Não. Célula procariótica não tem cloroplasto, célula procariótica não tem mitocôndria e também não tem organelas membranosas, como os retículos endoplasmáticos, sistema golgiense, não tem, tá bom? Bom, aí a gente vê aqui, ó, aderido ao citoplasma a membrana plasmática e vemos esse negócio grosso aqui, essa camada grossa, que é a parede celular, tá bom? Aqui a gente tem mais um tipo de vesícula aí, né, chamada glioxissomo. Esses nomes, gente, são tudo assim para mostrar que é uma bolinha e aí geralmente tem enzimas aí que vão ajudar a digerir os alimentos, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Eu acho que é isso. Acho que ficou bem claro, né? Então, aqui a gente tem uma tabela que resume tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês, tá? E aí, depois a gente tem as atividades. No nosso grupo, pessoal, de WhatsApp, eu deixei 2 vídeos que eu quero que vocês assistam, tá? Esse mapa aqui, esse mapa mental, feito pelo site Descomplica, né, que é Arquidesign, vai falar um pouco sobre as várias
as várias partes aí da citologia, dando um panorama geral de citologia, bem curtinho, ó, um pouquinho mais de 9 minutos. E aí eu também deixei para vocês a aula do professor Kennedy Ramos, que é um professor 10, gente, eu adoro as aulas dele, de 20 minutos, que também vai explicar isso que eu expliquei para vocês também, mas de um outro jeito, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, vamos fazer uma despedida assim, olho no olho. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.